Talvez você já tenha visto algum desses vídeos e tenha pensado, nossa, que maravilha, que bonito, que legal, quanto as pessoas podem ser livres. Pode ter comparado também, por exemplo, de como é a apresentação, a seleção de um serviço militar na Tailândia e aqui no Brasil, por exemplo. Ou mesmo você já pode ter visto em alguma parte da internet alguns títulos como se a Tailândia fosse um país muito livre, muito bom para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Mas será mesmo que a Tailândia é um paraíso para a comunidade LGBTQIA+. Olá, meu nome é Gislaine, esse é o canal TV Girta, e aqui nós entendemos a identidade dos povos através de suas crenças, seus costumes e suas festividades. E no vídeo de hoje nós vamos entender se realmente a Tailândia é um paraíso para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Vamos começar? Pessoal, com certeza você já deve ter visto algum vídeo desse no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube também, em alguma rede social, esses vídeos do recrutamento militar que acontece na Tailândia. Porque, querendo ou não, eles se tornam muito virais por serem engraçados, por a interação das pessoas que estão no recrutamento, tanto dos oficiais que fazem parte já do exército tailandês. É uma interação muito divertida. A gente não pode negar que se torna engraçado, e até mesmo se torna algo engraçado, mas é algo curioso. É curioso pra gente que na nossa cultura, na cultura brasileira, a gente sabe que o recrutamento militar do Brasil, a questão do exército em si, não é do mesmo jeito que a gente vê nos vídeos da Tailândia. Então pra gente se torna algo curioso para quem vê de fora. Mas nesse vídeo a gente tem a intenção de entender, será que nas outras partes da sociedade, as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que são trans, que fazem parte dessa comunidade, se elas são realmente livres, se elas têm essa liberdade de ser quem elas são. A gente vai entender um pouco também da cultura da Tailândia, porque a gente entendendo a cultura da Tailândia, realmente consegue ter essa resposta ou chegar a uma opinião se realmente acontece isso. A Tailândia é um país da Ásia, e a Tailândia foi um país que ele não foi colonizado. Pelo menos não colonizado como nós estamos acostumados, por exemplo, como o Brasil foi colonizado. E a Tailândia, ainda tem um rei e uma rainha, e quando o rei da época, as pessoas da época, viram que tinha esse risco de uma possível colonização dos europeus, eles se atinaram a isso e tomaram decisões, fizeram algumas mudanças para que isso não acontecesse. Então, eles criaram a questão da tríade, da nação, religião e rei. Também trouxeram coisas ocidentais para trazer uma visão mais moderna para a Tailândia, de como passar uma visão de que a Tailândia era moderna. Trouxeram coisas mais ocidentais, fizeram fizeram mudanças focando em coisas do Ocidente para passar uma visão de modernidade para essas outras pessoas, para que não ocorresse essa colonização. É interessante essa questão do Ocidente, a gente entende, só para vocês entenderem, a gente tem um vídeo aqui que a gente fala sobre o imperialismo cultural. Então a gente fala muito sobre essa questão de que atualmente, antes também, e atualmente se tem uma visão de que o Ocidente é como se fosse o moderno, e o Oriente, ele é algo como diferente, peculiar, algo curioso. O outro é como algo diferente para ser estudado, e o Ocidente é visto como algo moderno. Então a gente vê essa questão. Então os reis, as pessoas dessa época, eles tomaram essas decisões para que não ocorresse a colonização. E aí não ocorreu, eles tinha essa comunicação, tinham alguns tratados com os europeus. Então isso é muito interessante também, que isso também causa um reflexo na cultura deles atualmente, né? Com certeza eles têm uma cultura nativa, mais preservada do que a de outros países colonizados, por exemplo. Religião, não quer dizer que todas as pessoas sigam, mas a religião predominante, a religião que predomina na Tailândia é o budismo Theravada. A gente vai entender mais sobre essa questão. O budismo não é uma religião, é uma doutrina, mas é como se fosse mas porque doutrina ela foca mais na forma
de se viver, digamos assim. No caso, as religiões também têm suas doutrinas, mas é como se o budismo não fosse uma religião. Então, o que predomina lá é o budismo. Então, tanto é, se você for assistir alguma novela, alguma série da Tailândia, você vai ver que sempre que é retratada alguma coisa de religiosidade, espiritualidade, sempre vai ser a questão dos monges, dos templos budistas. Essas séries são chamadas de lakorn, creio que seja assim, lakorn, e são tipo novelas, são séries, geralmente não tem tantos capítulos como novelas, por exemplo, que nós estamos acostumados no Brasil. São séries com capítulos mais longos, mas menos capítulos, mas com duração mais longas. E se você for ver, sempre vai ter essa questão dos templos, do budismo, dos monges. Então, é a religião que predomina na Tailândia, na cultura tailandesa, é o budismo. Atualmente também a Tailândia continua tendo um rei, uma rainha. Hoje ela é uma monarquia constitucional e parlamentarista, então tem um rei e a rainha, tem a família real, mas também tem um primeiro-ministro que faz essa parte de questão política, digamos assim. Para a gente entender também mais para frente essa questão da comunidade LGBTQIA+, a gente tem que entender sobre o budismo. O budismo, ele surge na Índia e ele surge com Siddhartha Gautama, que é Buda, que você já deve ter visto, ouvido falar em algum lugar, na internet. E Buda, ele era da Índia, e aí o budismo surge dele. Quando ele morre, sempre que há algum líder religioso geralmente esses líderes religiosos que criam essas religiões, quando eles morrem sempre se dispersam grupos. Então se dispersam alguns grupos, e os principais ramos que se dispersam do budismo são o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. E aí eles vão ter variações de práticas, de locais. O budismo Theravada, que é esse que predomina na Tailândia, ele é o mais tradicional. Digamos, ele foca mais nessa questão dos ensinamentos de Buda mesmo, do que tradicionalmente do que ele deixou. O Mahayana enfatiza a compaixão universal, e o Vajrayana ele utiliza técnicas tântricas. E o budismo Theravada, ele vai predominar mais nessa região do sudeste da Ásia. Então, na Tailândia, no Sri Lanka, no Camboja, na Birmânia e em Laos. E ele prega essa questão da busca da libertação espiritual através dos ciclos de renascimento para conseguir encontrar o Nirvana. A busca do budismo na vida das pessoas que praticam o budismo, a busca é que um dia eles parem de reencarnar. Para a gente entender a questão do hinduísmo. Como Siddhartha Gautama, ele era da Índia, então o hinduísmo surge na Índia, então o budismo vai ter influências do hinduísmo, já que surge depois. E no hinduísmo se acredita na questão da reencarnação, de que as pessoas morrem e elas voltam para a Terra em outros corpos, em outras aparências, diversas vezes. E no budismo, tanto no budismo e no hinduísmo também, essa questão de reencarnação é algo que eles não querem, eles não buscam. Isso é uma questão de sofrimento. Então, a intenção do budismo é que um dia eles parem de reencarnar, que cada pessoa pare de reencarnar. Isso não é interessante para eles e não é bom. E o budismo, ele passa essa questão de que as pessoas, para que elas consigam não reencarnar, elas têm que atingir o nirvana. O nirvana é como se você atingisse um estado, não é essa palavra, mas digamos um estado pleno, onde você se desprendeu das questões materiais, das questões carnais. Então o budismo, ele também prega isso, uma vida mais simples, uma vida que você não seja preso aos desejos carnais, as questões mesmo assim de desejo de sempre querer mais, ou então se prender muito a essa questão de dinheiro, questões da terra mesmo. Então é de você ser uma pessoa desprendida. Então ele foca isso também, claro, não fazer coisas ruins, eles vão ter suas coisas. Então, principalmente os monges, as pessoas que, digamos, vivem focadas para isso mesmo, então eles vão comer muito pouco, vão viver sem
vaidades. Então é isso, o budismo ele prega isso, que para você conseguir essa questão de não reencarnar, você tem que se desprender desses desejos carnais, dessas coisas da Terra. Então ele vai pregar isso. Você conseguindo atingir o nirvana, você conseguiria não reencarnar consequentemente. Então aí você conseguiria ter atingido o objetivo. O budismo também ele é algo que ele não condena a religião, por exemplo, você acreditar, ele não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, que seja do hinduísmo, que acredite nos deuses do hinduísmo, não quer dizer que ele não possa ser do budismo. Isso é livre para você acreditar, mas o budismo, ele não transfere a questão de salvação para outra pessoa, por exemplo, de que Deus lhe salvaria. Ele diz que ele passa essa questão que a salvação você mesmo tem que conquistar e tem que conseguir. Então, para eles também Buda não é um Deus, não. Eles só têm a questão de respeito e se inspiram nos ensinamentos de Buda. Então, se você for parar para ver os templos, também até nessas séries que você vão ter várias imagens de Buda nos templos, nas casas. Então, é isso. Eles também acreditam muito no karma, que é algo que também vai ter no hinduísmo, outras religiões também vão acreditar. Então, eles acreditam que quando você reencarna e volta, muitas coisas que você sofre, ou tudo, isso é um karma de suas vidas passadas, que você está pagando por seus erros, ou então você está colhendo frutos pelas coisas boas que você fez. Se você vem de alguma forma para essa vida, por exemplo, eles acreditam que isso é um karma, que você está pagando coisas que você fez na sua vida passada. Ou você está pagando ou você está colhendo os frutos. Então, isso vai ser importante para a gente entender essa questão dessa liberdade na Tailândia, para a comunidade LGBTQIA+. Aqui a gente começa a entender o porquê de que, quando a gente assiste, a gente realmente tende a ver uma liberdade, um respeito, digamos assim, que isso não... A gente sabe que não aconteceria, não a questão do respeito, mas eu digo assim, essa liberdade na questão do recrutamento militar, se fosse no Brasil, por exemplo. No Brasil, o recrutamento militar ele é feito de uma forma diferente. Tem muito mais, digamos, regulamentos, tem as regras a serem seguidas. E por que essa questão de ter essa visão de liberdade? O karma é uma observação. Como tem essa questão do karma, então as pessoas da Tailândia, elas acreditam que as pessoas que nessa vida eles são trans, são gays, lésbicas, fazem parte dessa comunidade LGBTQIA+, eles acreditam que isso é um karma. Eles acreditam que essas pessoas fizeram algo errado em outra vida e agora eles estão pagando nessa vida. Então, isso gera uma questão de solidariedade. É como se eles se sentem solidários, é como se eles se sentissem pena. Porque também o budismo ele não incentiva a violência, então ele não incentiva que essas pessoas sejam agredidas, entre outras questões. Então, as pessoas elas veem como que isso é um karma e elas se solidarizam e é como se elas tivessem pena dessas outras pessoas. Então, em questão, eles não vão ser maltratados, agredidos. Então, claro que pode ter a questão de agressão, de preconceito, mas não é algo tão tangente, tão grande, como em outros locais. Por essa questão do budismo, por eles serem muito influenciados, por o budismo não incentivar também a ver. Não que alguma religião incentive a violência, mas digamos assim, o budismo ele é alguma. Mas isso, assim, de você levar a sua vida, se importar com a sua vida. Mas também há outras questões. Por exemplo, as pessoas que são transgênero, as pessoas que são trans ou transgênero, elas não conseguem mudar, por exemplo, o seu nome em certidões. No Brasil é permitido que, por exemplo, uma pessoa que é do sexo masculino, ela consegue mudar a sua identidade, seu nome e seu nome também seu gênero para o sexo feminino, mas na Tailândia não é permitido. Então, se uma pessoa é trans, ela vai continuar, pelo menos ainda não é permitido. Há sempre pessoas que fazem parte desse movimento tentando, mas não é permitido. Então, se elas se identificam com outro gênero, elas não podem mudar seu nome, seu gênero em seus documentos. Até pouco tempo também, eles não poderiam se casar. Creio que foi aprovado em 2024 uma lei e começou a vigorar no comecinho de 2025 e atualmente as pessoas do mesmo sexo podem se casar. Então mudou.
Antes se chamava, por exemplo, marido e mulher, e agora se chama cônjuges. Então agora eles podem se casar. Então a gente vê essa dualidade. Mesmo passando dessa visão de liberdade, mas, por exemplo, eles ainda não podem alterar suas identidades, seu gênero. Algo importante para as pessoas que são trans. Há também uma questão, digamos, um preconceito em alguns ambientes de trabalho. Por exemplo, eles vão ser muito bem aceitos em trabalhos ligados a entretenimento, a questões ligadas à televisão, mas em trabalhos mais, digamos, burocráticos, mais formais, eles não são tão aceitos. Não só as pessoas trans, mas pessoas que fazem parte da comunidade também, pessoas gays que sejam mais afeminados, eles não vão ser aceitos tão bem em trabalhos mais formais. Então isso também causa essa dualidade. O porquê, quando se vê a Tailândia de fora, a gente tem esse pensamento dessa liberdade, de ser tão bom, é também a questão do soft power, que aí também entra a questão de... É muito comum, se você consome séries da Ásia, séries da Tailândia, se você consome séries da Tailândia, você já pode ter visto os Lakorn BL, que é de Boys Love, que é de amor de garotos, amor entre garotos. Que são séries onde os protagonistas são o casal romântico, não sei se diria romântico, mas o casal principal são 2 homens, também tem de mulheres também. Eu já vi vários, que, querendo ou não, é algo comum pra gente, falando de uma questão de televisão aberta. Eu não sei se já teve alguma novela, por exemplo, que é algo mais comum para todo mundo, que os principais... Já teve, claro, já teve casais homoafetivos, mas não como os principais da novela, os personagens, os protagonistas. Então vão ter muitos desses Lakorn lá. Então também causa essa impressão de liberdade. Porque, querendo ou não, quando você para... Também tem a questão, quando você para pensar que é um país da Ásia, que também tem aquela questão da visão, digamos, do imperialismo cultural, de que o Ocidente ele é muito mais moderno, muito mais livre do que o Oriente. Então, quando você para pensar de um país na Ásia, que a Ásia fica no Oriente, que toda essa liberdade é algo que causa estranhamento nas pessoas. Também tem outra questão de que a Tailândia ele é um dos países que tem... Ele é um país que ele bate recorde na questão da cirurgia de mudança de sexo. Inclusive pessoas do Brasil, pessoas trans do Brasil e de outros locais também, vão para a Tailândia realizar essa cirurgia dessa mudança de sexo. E por que, falando numa questão comercial, econômica, e por que isso é bom para a Tailândia e eles mantêm essa questão, querem passar essa questão de liberdade? Porque isso é bom para o turismo, para a economia. Se é bom para o turismo, é bom para a economia. Então, é bom para as relações também. Então, querendo ou não, traz mais turistas. Claro que a cultura também tailandesa, que é muito interessante. Mas eu digo, é algo bom que se um país ele é bem falado, as pessoas têm uma visão boa, com certeza ele vai ter mais turistas. E isso é bom. Querendo ou não, vai ser bom para a economia. Vai girar a economia do país. Então, isso é bom, ter essa questão, essa visão de liberdade. Então, esses são alguns dos temas. Por quê? O recrutamento militar é tão, digamos, cômico, engraçado. E a gente sabe que o do Brasil não é assim. Acredito que acho que o do Brasil nem possa ser filmado. Não tenho certeza, não posso afirmar. Mas, começando, o recrutamento da Tailândia ele é um pouco diferente. Ele é feito por sorteio. O do Brasil não, tem uma seleção, é diferente. O da Tailândia, você pode se voluntariar. Caso não atinja a quantidade necessária, tem esse dia do sorteio. Então, como não se pode mudar o nome e tal, o gênero, então as pessoas, os homens, que na sua identidade de distinção do gênero masculino, não importa se elas são trans ou não, elas têm que ir. Então, quando chega lá, não só eles, os familiares também vão acompanhar. É também televisionado. Então, tem muitas pessoas assistindo. Então, esses oficiais, eles já vêm com esse costume, vêm sendo incentivados que eles tratem com respeito para que eles consigam cativar as pessoas, digamos. Todas as pessoas, tanto as pessoas que estão assistindo.
Então, por isso que tem toda aquela, digamos, liberdade. Então, se o cartão sai vermelho, você vai ter que servir. E se o cartão sai preto, você não precisa servir, você está dispensado. Creio que o alistamento lá é obrigatório aos 21 anos de idade. Então, por exemplo, se você já é graduado, tem uma graduação de universidade, você consegue diminuir o tempo. Acho que são 2 anos e meio, ou 2. Eu creio que são 2 anos e meio, e você cumpre 1 ano e meio ou 1 ano. Você tem esse diploma de graduação, então você diminui. Se você se voluntaria também, diminui o tempo. Então, muitas pessoas elas vão preferir isso. Também há algumas questões de dispensa, se você tiver algum problema, questões médicas, porque no Brasil não é assim. No Brasil, digamos, o exército ele é visto de uma forma mais formal. Então, o exército tailandês, ele vai por outro lado, essa questão assim de carismática para cativar as pessoas. Já o exército, o serviço militar, o exército brasileiro, ele vai por outro lado, ele vai pro lado da autoridade para buscar, todos vão querer buscar esse respeito das pessoas do seu país, mas aí vão ter lados diferentes, vai depender da cultura. E o Brasil, ele tem uma forma mais formal, tem suas regras, seus regulamentos, então não vai ser assim. Porque a forma de buscar respeito, todos querem o respeito da população. Então, a forma que a Tailândia tenta buscar o respeito, cativar as pessoas, é por esse lado mais liberal, mais acessível, digamos assim. Já a questão do Exército do Brasil, eles vão mais pelo lado da formalidade, do regulamento. Então, as formas de cativar são diferentes. Isso aí também é uma questão cultural. Esse recrutamento militar também não é um sorteio, é diferente, tem é obrigatório para os homens também, como na Tailândia é obrigatório para os homens também, e as mulheres, elas podem se voluntariar, mas não é algo obrigatório. Então, e no Brasil é com 18 anos. Então vai ser diferente, vai ter alguns exames, a seleção é diferente. Então, tem a tolerância, as pessoas os toleram e eles conseguem ir a alguns lugares, mas não lhes são aceitos como eles são realmente, verdadeiramente. Tanto é por essa questão de não poder mudar o nome. E também que vai ser diferente para uma pessoa que está só viajando, digamos, uma pessoa que é turista, para uma pessoa que vive sempre lá. Então tem também a questão da economia, de ser bom para as pessoas que estão de fora. Então a gente que está de fora, a gente tem essa visão dessa liberdade. Esse vídeo é para a gente conseguir formar uma opinião, mas não quer dizer que eles não tenham realmente essa liberdade que a gente vê, mas acho que a gente consegue entender que tem uma certa liberdade, querendo ou não, maior do que em outros países. Eles conseguem, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, elas conseguem ir a alcançar mais do que outros países, sofrer menos preconceito, mas em tudo vão ser essas maravilhas. Eles vão ter dificuldade, eles não conseguem botar seu nome, vão ter dificuldades em adentrar em alguns trabalhos mais formais, em alguns locais. Também tem essa questão do karma, de ser visto como, digamos, que eles estão pagando algo ruim que eles tenham feito na vida anterior. Então, acho que isso também não é algo... Isso causa a tolerância nas pessoas e a solidariedade, mas, querendo ou não, é algo duro, eu acho. Porque você quer falar que... Isso quer dizer que é como se fosse uma coisa ruim, né? Como se fosse um prejuízo... Não, como se fosse... Não, a palavra não é vingança, mas é como se fosse... Eu esqueci, mas como se você estivesse pagando uma coisa ruim mesmo. É essa questão da tolerância, mas que não é aceito realmente da forma que eles são. Então, vai ter essa questão de liberdade nessas outras questões, mas também vão ter outras coisas difíceis. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha conseguido formar sua opinião. Lembrando que eu não trago esse vídeo para dizer que é ou que não é, mas a gente traz as informações para a gente conseguir formar a nossa própria opinião e entender melhor. E espero que você tenha conseguido. Então comenta aqui embaixo o que você achou, se você já teve essa visão dessa liberdade, o que você acha, se você tem algum complemento para fazer.
E se você quer continuar entendendo a identidade dos povos do mundo através de suas crenças, suas festividades e seus costumes, não se esquece de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos. Também deixa seu like. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado aqui. Beijos e tchau, tchau.